Olá, esse é o momento da gente meditar na palavra de Deus. Você está no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica, que tem se reunido como uma comunidade aqui no bairro de Caraí, em Niterói. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e hoje nós estamos começando uma nova série de meditações que vai falar muito ao coração da gente, ao seu coração, ao coração de todas as pessoas que nos acompanharem. Nós vamos iniciar uma campanha de 40 dias de reflexões, de meditação, de oração, para que a gente possa crescer espiritualmente, para abençoar a nossa vida. O tema dessa campanha, dessa vez, é sobre o amor. Mas o amor como a Bíblia ensina, como Jesus deixou para nós como um mandamento. E espero que isso nos ajude a que a gente possa aperfeiçoar as nossas relações, a maneira como lidamos uns com os outros, a maneira como tratamos a nossa experiência de vida no mundo, a nossa relação com Deus, com o nosso próximo, mas não somente com aquele que nos é chegado, mas com as pessoas com as quais nós convivemos, às vezes até muitas delas que não são amáveis, que não são pessoas dignas, que segundo a nossa o costume da nossa época, que não são dignas de receberem um tratamento afetuoso. Eu tenho para mim, e a palavra de Deus me dá base para isso, que todas as pessoas, independente de quem ela seja, do que ela faça, ela é digna de ser amada. Sabe por que eu acho isso? Porque Deus ama a todas as pessoas indistintamente. Deus tem o mesmo amor que ele tem pelo rico, ele tem também pelo pobre. O mesmo amor que ele tem para o bom, ele também tem pelo mal. O mesmo amor que ele tem para uma pessoa que segue uma religião, tem também por aquela pessoa que não segue religião nenhuma. Diria até mais, o mesmo amor que ele tem por uma pessoa que tem fé, ele tem também por uma pessoa que se declara ateu ou ateia. Isso é o grande mistério do amor de Deus. O jeito que ele nos ama, ama-nos de uma tal maneira que ele não quer perder ninguém para o seu reino. Portanto, a gente vai fazer uma jornada de 40 dias para a gente meditar sobre isso na palavra de Deus. Nós vamos na Bíblia. Olha, gente, não é uma campanha para você ficar mais rico, para que no final dos 40 dias você ganhe uma bênção material ou uma bênção da prosperidade. Sabe o que vai acontecer no final desses 40 dias? Você e eu seremos pessoas melhores. Nós seremos pessoas mais amáveis. Nós seremos pessoas capazes de amar com um coração mais íntegro. Vamos juntos? Eu convido você a começar essa jornada comigo, 40 dias de amor, vivendo em amor no mundo. Esse é o tema da nossa série de mensagens que nós estaremos levando a efeito durante esses dias, começando agora no primeiro domingo de novembro e vamos terminar exatamente no dia de Natal, que é comemorado aí a expressão máxima do amor de Deus, aquele que se encarnou por amor para poder viver a nossa vida e trazer uma mensagem de renovação, de esperança para toda a humanidade. Bom, gente, essa série ela vai ser baseada em 4 atividades. Para você participar dessas atividades, grande parte delas você vai ter que acompanhar a gente pelas redes sociais. A primeira atividade, estamos aqui juntos para fazermos, que é a meditação no texto da semana. Então, todos os domingos, às 18h30, nós estaremos transmitindo uma mensagem para o seu coração, para o coração das pessoas que nos acompanham.
Podemos fazer isso também no nosso culto presencial, que equivale ao nosso culto presencial em nossa igreja. A mensagem dominical é a base dessa campanha. Então, todos os domingos, na celebração das 18h30, temos uma palavra de vida, uma palavra sobre o amor para compartilharmos com os irmãos e irmãs, os amigos e as amigas. Outra atividade, a segunda atividade, nós vamos fazer leitura bíblica diária. Já está separada uma sequência de 40 textos da palavra de Deus que falam sobre o amor. É um texto para você ler, meditar e para você orar. É para você usar no seu momento a sós com Deus. Terceira coisa que vamos fazer, eu estou chamando de projeto de vida. Nós vamos ter uma proposta para que você possa colocar em prática durante esta semana. É um desafio. Todas as vezes que nos reunirmos durante a transmissão da mensagem, nós deixaremos aqui qual é esse projeto de vida que nós teremos para que nós possamos colocar em prática. E a quarta atividade é um texto breve, um texto curto, para você se utilizar no momento de comunhão com seus amigos, com seus familiares. Você pode usar num culto doméstico, pode usar numa reunião de grupo familiar, pode levar para o seu trabalho, para a sua escola e fazer a leitura com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos, no seu condomínio. Fique à vontade, é para você usar para que você possa abençoar outras pessoas com essa meditação. Bom, esses são as nossas atividades. Onde você vai encontrar essas diretrizes? Por exemplo, a relação dos textos para a leitura diária da semana. Você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Onde você vai encontrar também os projetos de vida? Vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. E onde você vai encontrar os textos para reflexão? Bom, gente, no meu blog nós vamos colocar à disposição de todos e todas os textos que nós utilizaremos durante a mensagem. O endereço do meu blog pessoal está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhadinha lá. Tem dois. Tem o blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise e tem o blog Irênio Chaves, que você poderá encontrar nos dois blogs o texto daquela semana para você meditar junto com seus amigos e seus familiares. Acho que vai ser uma experiência fantástica. Se você levar a sério, como eu estou levando essa meditação, esse estudo, nós iremos crescer muito. E acredito mesmo que aquelas dificuldades de relacionamento que a gente tem, porque as pessoas não se sentem bem com a gente, acho que muita coisa vai mudar na nossa vida quando a gente tomar a decisão de colocar em prática o amor que Jesus ensinou. Muita coisa boa vai acontecer. E o primeiro reflexo vai ser na nossa casa e também na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso querido Brasil e no mundo em que nós vivemos. Eu acredito que se os cristãos, de um modo geral, se empenharem numa jornada de prática de amor fraternal, nós faremos uma grande revolução na mudança de mentalidade que o mundo precisa passar. Todo mundo tem falado isso. Precisamos mudar a mentalidade no consumo, nos relacionamentos, na forma de entender a vida pública, mas eu diria que essa grande mudança que nós precisamos experimentar passa por essa mentalidade de construir relações amorosas. Nós precisamos nos tornar pessoas mais amáveis, pessoas que amam como Jesus amou. Topa fazer essa jornada comigo? Vamos juntos. Vai ser muito bom a gente poder estar junto fazendo essa jornada. Bom, gente, eu preparei uma apresentação para a nossa primeira reflexão, que começa hoje.
nós vamos começar hoje essa reflexão. Então, eu preparei a primeira apresentação e vou colocar aqui para a gente poder ler a palavra de Deus juntos. Então, está aí a apresentação. Vivendo em Amor no Mundo, campanha de 40 dias de amor. Vamos juntos. Vamos fazer essa experiência como pessoas, não só como participantes de uma igreja, mas como pessoas, eu e você juntos, para fazermos isso. A primeira mensagem dessa série de meditações, é sobre o amor incondicional. O amor incondicional. O que é um amor incondicional? Por que a gente usa muito essa palavra, essa expressão entre os cristãos e cristãs no mundo todo? Por que esse amor que nós queremos tratar é o amor incondicional e não um outro tipo de amor? Ah, mas existem várias formas de amar? Claro que sim. O amor é uma expressão plural. Existem várias formas de amar e todas elas são boas. Mas eu queria chamar a atenção para uma forma específica, que é o amor incondicional. Para a gente poder entender isso, eu escolhi um texto da palavra de Deus para a gente meditar. Encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos de 30 a 31. Marcos 12, de 30 a 31. Diz o Senhor assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra nesta hora. Temos algo a compartilhar aqui com vocês nesse momento. O que é amar incondicionalmente? Bom, o amor incondicional é o amor sem limites, o amor sem barreiras, o amor sem preconceitos, o amor sem condições prévias, o amor sem exigências. É uma atitude de aceitar o outro como ele é, assim como Deus nos aceita. Independentemente daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa, daquilo que ele representa para você. Aceitar e acolher o outro, isso é amar incondicionalmente, independente de suas atitudes, de seus erros, de suas circunstâncias. Meu Deus, que amor é esse que você está falando? É o amor cristão. O amor cristão é um amor incondicional. Esse é o amor que Deus tem por toda a humanidade. Deus ama a todos desse modo, incondicionalmente. Só Deus é capaz de amar assim. Eu lembro isso para você. Nós não temos condições de amar desse jeito, porque a gente não tem em nós habilidades adquiridas para a gente poder desenvolver essa forma de amar. Para a gente amar desse jeito, a gente precisa aprender. Nós não encontramos expressões desse amor em nenhuma atitude humana. Não há nenhum ser humano que tenha amado desse jeito. Apenas Jesus, somente a pessoa de Jesus foi capaz de demonstrar esse amor. Jesus é a maior expressão do amor divino. Ele é o amor incondicional encarnado. As formas humanas de amar dependem de algumas condições. De Jesus, não. Jesus nos ama porque ele é amor. Deus nos ama porque é próprio dele amar. Mas nós, seres humanos, dependemos de algumas condições que favoreçam o amor. Por exemplo, podemos amar algo ou alguém pelo bem que ela nos proporciona. Ou então, podemos amar a alguém ou algo por uma relação de afeição ou de simpatia por aquilo que o outro representa, pela aparência do outro. Ou então a gente pode até amar
porque o outro representa a satisfação de uma carência da gente, algo que a gente precisa e que busca, mas não encontra satisfatoriamente, algo que nos falta e que julgamos que podemos encontrar um substituto para ele. Então, o amor humano, ele é sempre limitado. Amamos com limitações e nós temos uma linha tênue que separa o amor do ódio. Esse amor humano pode rapidamente se transformar num sentimento de repulsa, num sentimento de ódio, de rejeição do outro. O amor humano muitas vezes se confunde com amizade, com atração, com paixão e até interesses pessoais. Muita gente confunde o amor com outras coisas que não é uma expressão genuína de apego pelo outro. Mas as Escrituras nos desafiam a experimentar uma forma diferente de amar, que não depende de algo para existir, mas que orienta todas as nossas ações. Essa foi a preocupação do doutor da lei quando procurou Jesus. Algumas traduções chamam de mestre da lei, escriba. Era uma autoridade das Escrituras que veio procurar Jesus com essa dúvida. Ele queria saber qual era o sentido do mandamento do amor encontrado na lei de Moisés. Sim, a lei de Moisés fala do amor. Ela chama a gente para amar. É da lei. Mas é legalista. Não, ele chama mesmo. Se alguma pessoa que segue o Antigo Testamento não pratica o amor, está falhando lá na lei. Por isso que a Bíblia diz que o resumo da lei é o amor. Praticando o amor, você pratica toda a lei. Jesus tinha acabado de chegar a Jerusalém. Ele tinha entrado triunfalmente em Jerusalém. E os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, as autoridades judaicas, todas procuravam pegar Jesus em uma falta, provocando Jesus em várias circunstâncias, em várias situações. E logo de início, então, Jesus vai enfrentar controvérsias com as autoridades judaicas. E uma delas dizia a respeito da forma como devemos amar. Essa é a grande controvérsia. Judaica, como que eu vou amar? Como que se ama? Talvez essa seja também a sua dúvida. Como que eu amo uma pessoa que não é digna do meu amor? Jesus lembra ao mestre da lei que o amor a Deus e o amor ao próximo são atitudes importantíssimas e que vale a pena você fazer qualquer sacrifício para colocá-lo em prática. E diz mais do que qualquer sacrifício que se possa ser feito, o amor supera a tudo. Essa é a maneira de Jesus interpretar a lei. E ela se encontra registrada nos 3 evangelhos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Mateus, por exemplo, ele vai falar de que há alguma coisa que está incomodando as autoridades judaicas. Eles estão preocupados ali com a questão da ressurreição. Lucas vai falar da caridade, do cuidado com o próximo, tanto que depois da mensagem de Jesus sobre o amor, vem a história do bom samaritano. Esses registros evangélicos demonstram que havia uma certa intencionalidade nas perguntas feitas pelas autoridades da lei. O Evangelho de Marcos é o que vai apresentar uma maneira mais suave, mais humana, daquele mestre da lei procurar a Jesus. Em Marcos, o diálogo transcorre num ambiente mais cordial. Parece que o escriba está realmente interessado em saber qual a relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo.
onde que eles se encaixam. O que eu posso fazer? Eu posso amar a Deus sem amar ao próximo? São duas coisas distintas ou elas estão interrelacionadas? Tanto que, num dado momento, depois que Jesus apresenta o que está na lei de Moisés, ele diz assim: muito bem, mestre, estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. O doutor da lei, o escriba, ele sabia muito bem das coisas. E Jesus, então, vê essa resposta do escriba e diz que ele estava certo. Jesus viu essa afirmação, nessa afirmação, o princípio básico que orienta toda a vida do reino de Deus. Ele diz assim para o doutor da lei ou escriba: você não está longe do reino de Deus. O reino de Deus não está longe de quem ama. O reino de Deus está próximo de quem ama. Pode ser um fariseu, pode ser um escriba, pode ser um pecador, pode ser uma pessoa comum, pode ser alguém da nobreza, pode ser qualquer um, pode ser eu e pode ser você. O reino de Deus pode estar perto de qualquer pessoa que se abre para o amor de Deus realizado na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus usa nesse diálogo com o fariseu, ou o escriba, ou o doutor da lei, como você queira aí tratar, Jesus usa o verbo grego agapao, que é um verbo importantíssimo para entendermos o amor. O que é esse amor agapao? Ele tanto se refere ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Como é que você deve amar a Deus? Deve amar com o sentido grego do verbo agapao, tanto a Deus quanto o seu próximo. Essa palavra grega se refere a um estado de satisfação interior que leva a pessoa a acolher o outro por um desejo pessoal, como um ato de alegria, como um sentido de realização pessoal. Agapao é amar com ternura, amar por vontade própria, como esse fator de satisfação pessoal. O diálogo de Jesus com esse escriba, então, vai apontar para a gente 3 dimensões desse amor agapao, desse amor que é altruísta, desse amor que se exercita na ternura. Como que é esse amor? Em primeiro lugar, a primeira dimensão desse amor é que nós devemos amar a Deus acima de tudo. A primeira coisa que você deve entender é que amar a Deus é o princípio para que você possa desenvolver o amor em sua vida. Amar a Deus é reconhecê-lo como fonte de vida. Tudo depende dele. Todas as coisas procedem dele. É entender que é Deus quem dá validação para toda a nossa vida. Esse era o princípio da lei de Moisés. Era mais do que uma confissão de fé. Era basicamente aquilo que orientava a vida das pessoas. A lei de Moisés tinha um princípio que era conhecido como Shema, ou Shema, conforme alguns falam. Esse Shema, ele na verdade é uma declaração de fé, é uma confissão que vai dizer quem é Deus para mim e como eu posso tratá-lo na minha relação pessoal. O Shema era uma fórmula básica para a formação da consciência das pessoas. Era mais do que uma confissão, era o reconhecimento de que o Deus em quem eu confio é um Deus de amor.
Era isso que os judeus diziam. Amar a Deus sobre todas as coisas é acolher esse amor divino como o cuidado de Deus para cada um de nós. A melhor resposta que nós podemos dar às demonstrações de amor de Deus por nós é reconhecê-lo como Deus, como Senhor, prestarmos culto a Ele, adorarmos a Ele, exaltarmos ao Senhor. Como que nós podemos, então, expressar o nosso amor por alguém que nos criou e nos colocou num mundo que tem todas as condições naturais para a nossa existência? Como que eu adoro a esse Deus? Como que eu demonstro o meu amor a esse Deus? Como podemos expressar nosso amor por aquele que envidou todos os esforços para nos proporcionar o caminho da redenção, o caminho da restauração da minha vida, tal como eu fui criado por Ele? Jesus afirma que o nosso amor a Deus deve incluir todo o nosso ser. Ele vai falar do coração, ele vai falar da mente, do entendimento e das nossas energias. As crianças israelitas precisavam crescer decorando essa afirmação, que eu vou amar a Deus com o meu coração, com a minha mente, com o meu entendimento e com as minhas forças. Esse era o princípio do amor a Deus. E esse princípio está acima de qualquer valor da vida. Jesus lembrou de cor toda a declaração do Shema. Ele recita todo o Shema. Ele diz, conforme está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Faça isso. Use todo o seu ser para celebrar ao Senhor a sua exaltação, o seu reconhecimento de quem Ele é. Jesus, então, quando cita essa declaração lá de Deuteronômio, ele troca a palavra, ou troca o significado da palavra. Lá no hebraico, você vai encontrar a palavra ahab, que quer dizer amor. Mas amor é esse amor genérico que nós conhecemos entre nós. Esse amor comum, esse amor entre pessoas. Mas Jesus não. Ele não usa uma palavra equivalente a ahab, que poderia ser, por exemplo, filéu ou eros, quem sabe. Mas ele vai dizer a palavra agapau, que é única no Novo Testamento. É só no Novo Testamento que encontramos essa expressão. E é nos lábios de Jesus que encontramos o verdadeiro sentido de amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda atitude que nós encontramos, o segundo modo de amar, esse segundo modo de falar do amor, nós encontramos na iniciativa de exercitar o amor ao próximo, mas não de qualquer maneira, amar o próximo como Jesus amou. É isso que Jesus diz. Jesus não diz para você amar a qualquer um, ele diz para amar o seu próximo, e não diz também para que você ame do jeito que você quer. Ele diz para amar como Jesus amou. Jesus amou a todos. Amar ao próximo é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Ele está na lei de Moisés também. A lei de Moisés traz esse mandamento. Jesus assumiu para si um compromisso. É assim que Jesus ama. Qual é o compromisso de Jesus? O compromisso de amar a toda a humanidade. Amar ao próximo é amar como Jesus amou. À medida que exercitamos o nosso amor a Deus, somos encorajados a amar o nosso próximo.
O amor a Deus só faz sentido na vida daquele que consegue amar o seu próximo. Esse amor precisa ser transformado em ações de cuidados com o próximo. Devemos e podemos facilmente cair na tentação de achar que o nosso próximo é alguém que está pertinho da gente, alguém com que a gente possa se sentir bem, agradável. Quem é o próximo a quem a gente deve amar? Jesus é claro em nos dizer que o próximo pode ser até aquele que nos odeia e nos faz mal. No Evangelho de Lucas, Jesus usou a parábola do bom samaritano para exemplificar o significado dessa palavra, que é aquele com quem eu posso ter misericórdia. Na Escritura, amar o próximo é lei. Levítico 19:18 diz assim: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Amar ao próximo, na lei de Moisés, é artigo legal, é prática legislada. E com Jesus, como é? É mandamento. Jesus no Evangelho de João diz: um novo mandamento vos dou. Ame o seu próximo como eu vos amei. É isso que Jesus diz lá. Mais uma vez, na citação desse texto da lei, Jesus troca a palavra Arabe pelo agapau, para se referir ao amor que deve haver entre nós. Esse amor que nasce do coração, esse amor da ternura. A gente precisa ser mais terno, mais gentil, mais dócil com as pessoas que nos cercam. Há uma terceira dimensão desse amor, que é o amor a si mesmo. Muitas vezes na igreja nós esquecemos desse amor. O amor por si, o amor por você mesmo, o amor que leva a você a se cuidar e a se preocupar com a sua própria condição. Lembre-se, você é alguém especial, criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você se ama, você está amando a criação divina. Jesus acrescentou à interpretação desse mandato levítico a forma do amor ao próximo como ser praticado, que é esse amor a si mesmo. Ele deu ênfase a esse amor. Como saber se eu amo ao meu próximo? Se eu faço pelo outro o que eu gostaria que fosse feito comigo. Então, se eu me amo, eu vou cuidar de mim. Mas para que eu possa dizer que eu amo o próximo, eu tenho que cuidar do outro como eu gostaria de ser cuidado. É a lei de ouro de Jesus. Fazer pelo outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. O amor de si é um princípio ético que deve orientar a nossa relação com o outro. É o modo como eu me amo vai me ensinar, vai me lembrar coisas que eu preciso fazer com o meu próximo. Se há algo que não faz bem para mim, que me ofende, que me desvaloriza, que me desumaniza, que tira a minha dignidade, com certeza isso vai afetar também o outro. Eu gostaria que o outro também fosse tratado desse modo. O começo desse exercício de amor por si mesmo começa com o reconhecimento de quem nós somos e como fomos formados. Como disse o salmista no Salmo 139, verso 14: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Amém? Você vai encontrar essa afirmação aí relacionada à maneira como eu olho o meu próximo.
Eu preciso olhar para o meu próximo e entender que ele é digno da minha glorificação a Deus. Te dou graças porque você criou o meu próximo, fez de um modo misterioso, de uma forma admirável. E a maneira como você cria a cada indivíduo, a cada criatura, é algo maravilhoso. Disso eu tenho plena certeza. Amém? Olha, gente, para a gente concluir essa palavra, deixa eu colocar uma pitadinha de tempero aqui, né, nessa nossa meditação. É mais fácil a gente demonstrar o nosso amor a Deus cumprindo os rituais religiosos. Você vai lá para a igreja, canta, levanta a mão. Eu amo a Deus, que bacana. É fácil demonstrar a Deus isso. Mas sabe o que é isso? Isso é fanatismo. Outra pitadinha. É mais fácil a gente demonstrar o nosso amor ao próximo praticando assistencialismo, fazendo caridade, levando esmola para os mais pobres, para os mais necessitados. Sabe o que é isso? Isso é filantropia. É bacana, claro, eu não estou reclamando aqui não, tá bom? Mas amar ao próximo não é isso. Outra pitadinha. É mais fácil amar a si mesmo, cuidando da sua autoestima, da sua aparência, da sua roupa, da sua conta bancária, da sua carreira. É mais fácil você tratar de si mesmo cuidando dessas coisas. Mas olha, meu querido, minha querida, nessa forma de você cuidar de você apenas pelo viés material, o nome disso é egoísmo. Jesus nos chama a uma jornada de amor, na medida em que somos desafiados a amar em todas as dimensões. Não dá para amar a Deus se você não ama o seu próximo, nem se ama. Da mesma forma, não dá para a gente amar o nosso próximo se a gente não ama a Deus e nem se ama. E ainda, não dá para amar a si mesmo se você não ama a Deus nem ao seu próximo. Por isso nós precisamos aprender a amar. Precisamos fazer essa jornada. Precisamos aprender dia após dia a colocar em prática o amor que Jesus ensinou. O mestre do amor nos convida a uma jornada de aprendizagem com ele, experimentando o seu amor de forma prática em nossa vida. Vou deixar aqui um versículo final para a gente levar para a nossa semana. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É por isso. Por isso que eu amo o meu próximo, por isso que eu amo a mim mesmo. Sabe por quê? Porque Deus me amou primeiro. Ele me estendeu o seu amor um dia. Ainda que eu não tenha acolhido totalmente, mas ele me ama. E essa é uma das maiores descobertas que pode desencadear uma grande revolução na nossa vida. Esse texto está em 1 João 4,19. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta meditação. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. E nos abençoe nessa jornada de 40 dias para que possamos aprender a colocar em prática o amor que o Senhor colocou como lei, como mandamento, como princípio de vida. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, vamos para as nossas atividades práticas? Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo e você já vai encontrar as primeiras diretrizes. Teremos leitura diária essa semana? Ainda não, mas você tem um motivo de oração lá. Ore por aquele motivo. Coloque sua vida diante de Deus. Vamos poder fazer reunião essa semana? Provavelmente não, mas você tem um desafio de conversar com seus amigos, com seus familiares, fazer uma reunião de culto doméstico ou uma reunião com seus colegas para poder meditar na palavra de Deus. E o texto está aqui embaixo.
O texto também já está disponível. Você terá um texto para meditar nesta semana enquanto se prepara para o começo dessa jornada. A jornada, de fato, vai começar de forma plena no domingo que vem. No domingo que vem, inclusive, teremos culto presencial em nossa igreja. Eu convido você a estar conosco e a compartilharmos juntos nossas experiências dos nossos desafios durante esta semana. Deus o abençoe, Deus a abençoe, um bom restinho de domingo na presença de Deus e muito amor no seu coração para a semana que está começando.